Ora, seja bem-vindo ao terceiro programa da série Pé de Meia. Como sabe, o Pé de Meia é um programa criado aqui no âmbito do canal Cor do Dinheiro para o ajudar a poupar e a investir. Ora, a produção deste programa conta com uma parceria com a Optimize, com os fundos Blucrau, com a AppFip e ainda ajuda à produção da Mel Empresas. Ora, o segundo programa foi sobre poupança e a importância da poupança. E nós preparávamos para, neste terceiro programa, explicar como poupar. Mas as perguntas dos espectadores deram-nos a volta. E depois do referido programa da semana passada, a pergunta mais frequente que eu recebi foi: então, mas o que é que a gente deve fazer agora? Poupar e investir em tempos de inflação elevada. Ora, a inflação, de facto, a inflação e a subida das taxas de juros baralhou aquilo que é o cenário dos investimentos. Ora, é precisamente por isso que eu desafiei o Pedro Lindo da Optimize para falarmos sobre investimentos, precisamente no momento como nós vivemos, que é a inflação elevada e taxas de juros elevadas. Pedro, isto mudou completamente o cenário. Completamente, e tivemos a maior subida de taxas de juros, a subida mais rápida de taxas de juros dos últimos 30 anos. 4,25 pontos percentuais na zona euro em apenas 13 meses. Nunca se tinha visto isto. É verdade, e mesmo nos Estados Unidos, mais 5 pontos percentuais, o que é brutal para a economia, e desde 1980 que não víamos uma alteração tão rápida nas taxas de juros. Isso tem, obviamente, uma implicação na poupança e também na forma como as famílias gerem os seus orçamentos. Para as pessoas perceberem, nós tivemos uma inflação estabilizada, ou seja, entre 0% e 2% durante praticamente 20 anos. Ou seja, há daqui 2 gerações já não estavam habituadas a trabalhar com a inflação, mesmo em termos de investimento. E agora temos um cenário completamente diferente. Completamente. E a inflação depois tem consequência nas taxas de juros, ou seja, efetivamente existem quase duas gerações que não sabem o que é o custo do dinheiro. Que quando pediram crédito à habitação tinham uma taxa de juros Euribor negativa, que no fundo a soma entre o spread e a taxa de juros era muito próxima do zero ou ligeiramente superior, e de repente ter um choque destes e estar num empréstimo se calhar que se pagava 0,7% ou 1%, pagar 5%, 6% e 7% com os spreads e com os seguros, isto é um choque e muda completamente a vida das pessoas e até, se calhar, o investimento. A pergunta que me fizeram esta semana mais vezes, Pedro, foi: então o que é que a gente faz agora neste ambiente com taxas de juros elevadas, inflação elevada? Onde é que a gente investe o dinheiro? Qual é o conselho que a gente pode dar? Bem, há um conceito que eu acho que temos que perceber, é que quando temos um choque de inflação é muito difícil fugir a ele. Existe normalmente uma perda de poder de compra por parte de quase todos os agentes. Não é possível fugir, não há escapatória, porque os depósitos a prazos não se ajustam tão depressa, os próprios mercados financeiros têm o choque de ter uma inflação de passar de 0 para 10%. Ou seja, isto são choques que é quase impossível fugir. Olhando para um gráfico, porque o Pedro tem aí, e nós vamos passar agora, vai aparecer aqui no ecrã, neste infografia que nós temos aí, Pedro, vê-se um momento em que nós temos um momento de inflação elevada, depois em que vamos transitando para um momento de desinflação, que é o que isso quer dizer. Exatamente. Ora, num momento de inflação elevada, temos perdas generalizadas. Perdas generalizadas. Quando temos uma subida da inflação em flecha, quase sem parar, e galopante, que foi o que aconteceu o ano passado, e chegámos a atingir os 10% na zona euro, em algumas na zona euro, temos as ações, as obrigações, os próprios depósitos a prazo que perdem poder de compra e, no caso das ações e obrigações, desvalorizam. Ou seja, mesmo os títulos de dívida, que normalmente são seguros, porque as empresas pagam e os governos são um refúgio, pagar, no fim de contas. que são um refúgio, restaram perdas que não tinham há mais de 50 anos. Ou seja, mesmo aqueles investidores mais defensivos que achavam que estavam seguros nas obrigações, tiveram perdas. E atenção, não é que as empresas vão falir ou que paguem. Exato. É o efeito matemático, é o efeito de ajustamento da subida das taxas de juro e, no fundo, a diminuição do valor das obrigações. Não quer dizer que não se vá receber o dinheiro que investiu. Existe aqui aquele efeito de compressão num curto período, num curto espaço de tempo, de uma inflação tão elevada. Oh Pedro, e não foi só nas obrigações, nas próprias ações. Aliás, isto até leva-nos para o gráfico seguinte, que mostra que nós, pela primeira vez em 50 anos, tivemos uma perda acumulativa, tanto no mercado obrigacionista como no mercado acionista. É verdade, são anos raríssimos e que para mim indicam anos de oportunidade, porque se é uma ocorrência de a cada 50 anos, então eu acho que nós devemos estar atentos a estas ocorrências. Esse pormenor é interessante, é que normalmente as pessoas assustam-se nestas alturas e nós costumamos dizer que é nestes momentos
momentos que aparecem as oportunidades para comprar, não é? E para investir. Eu acho que sim. Quando olhamos estatisticamente e temos que olhar para números, porque se deixamos as emoções falarem por nós é complicado, porque nós vemos muitas vezes as poupanças a desvalorizarem momentaneamente, ou os investimentos não estão a correr tão bem. E assustamos-nos. E assustamos, e normalmente assustamos no pior momento. Pois. E o que temos que perceber é que se tivermos investimentos diversificados e líquidos, a longo prazo eles recuperam. Ou seja, esta emoção funciona contra nós. Pedro, posso dizer que nós temos aqui um aspecto negativo da emoção humana, que é o comportamento do curto prazo, que é olhar só para o dia seguinte e para o momento, e não olhamos a 6 meses, a 1 ano e a 5 anos. É muito difícil para o cérebro urbano conseguir computar ou pensar como é que será a rentabilidade de 5% ao ano para os próximos 10 anos. Não é fácil, o nosso raciocínio está pensado para ser linear. O efeito de capitalização é muito difícil de pensarmos nele, e mesmo o efeito do investimento sobre o investimento, ou seja, as nossas reações, as nossas emoções costumam ser um pouco traiçoeiras, no sentido em que não é só o não conseguimos projetar, é o receio. Nós temos medo de perder e medo de ficar sem nada. Este gráfico que nós acabamos de falar, Pedro, que mostra a transição que está a haver neste momento das perdas tanto nas ações como nas obrigações em 2022, esta transição que estamos a verificar agora deveria e deverá instilar confiança nas pessoas. Este gráfico está a aparecer agora no ecrã. Estatisticamente, lá está, se olharmos para os 50 anos, a maioria das rentabilidades quando investimos em obrigações e em ações são positivas. Ou seja, estão aqui no quadrante superior à direita do gráfico. Exatamente, e correspondem a volta a 66% dos anos são positivos, ou seja, em termos globais. Fora aqueles que, se as ações caem, as obrigações sobem, ou seja, compensa. A maior parte dos anos, quem tem um portfólio diversificado até tem rentabilidade positiva. Claro que depois podemos queixar que ganhamos 2 e podemos ganhar 4 ou 5 ou 7, etc. Mas também é assim, depende do perfil de cada um. Depende do perfil de risco de cada investidor. Não é? Quero ser mais conservador, quero correr mais risco, depende disso. Pedro, podemos dizer às pessoas neste momento que para aquilo que estamos a assistir no mercado, por exemplo, um fundo de obrigações ou até um fundo misto é uma boa aplicação neste momento? Eu acho que houve algo que mudou substancialmente com esta subida dos juros. É que nos últimos 10 anos as obrigações e os fundos de obrigações não deram rentabilidade nenhuma, porque quando tínhamos juros negativos não era possível esses fundos estarem em rentabilidades positivas. Por isso é que houve uma fuga, digamos assim, das obrigações. Exatamente, houve, e havia muito postos de casa de fogo, pós depósitos mesmo a darem zero, porque os fundos não conseguiam dar rentabilidades. Mas agora é diferente. A perspectiva agora é diferente. Completamente diferente. Ou seja, se alguma coisa podemos dizer a quem está daquele lado é: por favor, não olhe para os últimos 10 anos, olhe agora para o futuro. Pela primeira, quer dizer, já se diz que rentabilidades passadas não são promessas nem garantias de rentabilidade. E neste caso é uma confirmação disto. Eu acho que é uma confirmação para os próximos anos. Porquê? Porque nós vimos de 10 anos de juros negativos para os próximos anos, não sabemos quantos serão. Provavelmente pelo menos uns 5, não é? Mas provavelmente bastantes, com juros muito mais elevados e se calhar superiores a 3%. Agora está em 4%, mas se calhar nos próximos anos irá se manter a níveis muito elevados. Sim. E temos a necessidade de emissão de dívida por parte das empresas, e as empresas pagam mais do que o Banco Central Europeu. Ou seja, nós temos neste momento emissões de dívida de empresas que rondam os 5, 6, 7, até 8%. Até tivemos uma recentemente, salvo foi do Milênio, que era 9,5% feito na Polónia, não é? Sim, o Milênio Polónia fez a primeira emissão em euros a 9,75, se não estou em erro. Claro que era só para investidores profissionais, o mínimo era 100 mil euros, etc. Mas por isso é que há os fundos de investimento que conseguem, os investidores conseguem investir de uma forma diversificada. Mas esse é um exemplo claro de que neste momento existem outras alternativas que não tínhamos há 5 ou 10 anos. Olha, Pedro, para fecharmos o programa de hoje, qual é o conselho que dá às pessoas que estão a ver? Eu acho que primeiro poupar e depois equilibrar o seu orçamento, que não é fácil num ambiente de subida de inflação. E depois olharem para o seu perfil de risco e sentirem-se cómodos com o investimento que vão fazer. Ou seja, quem ainda não está, quem não olha para os fundos de investimento ou para as ações ou para as obrigações ou para as ações, não pense, não seja já ganancioso. É preferível ir pouco a pouco. E mudando aos poucos o seu perfil de risco e de investidor. Se estamos habituados a depósitos a prazo, então se calhar um fundo de obrigações ou misto irá dar o conforto suficiente e nos próximos anos
com certeza terá, ou com quase toda a certeza, terá rentabilidade positiva. Pedro, muito obrigado por participar neste terceiro programa do Pé de Meia. Olha, eu tenho aqui várias sugestões de espectadores para criarmos um mail de ajuda. Calma. Vamos esperar um bocadinho mais os programas e os meses, depois trataremos dessa parte. Bom, foi o terceiro episódio do Pé de Meia, precisamente dedicado ao que é que a gente faz ao nosso dinheiro em momentos de inflação. Nós voltaremos no próximo programa já com aquela ideia do então como é que vamos poupar, mas antes de ir embora não quero esquecer de lembrar que este programa tem parceria com a Blockral Fundos, com a Optimize e também com a AppFip e ainda ajuda à produção da Mel Empresas. Fique bem, já sabe que todas as segundas-feiras às 12 horas nós estamos aqui com uma nova edição do Pé de Meia. Muito obrigado.